A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe a todos. Eu gostaria nesta noite de deixar uma palavra da parte de Deus. Nós estamos verdadeiramente vivendo em tempos muito difíceis, tempos trabalhosos, que a própria palavra falou-nos que haveríamos de passar por tempos trabalhosos. E realmente nós estamos vivendo esses tempos trabalhosos que a palavra do Senhor tem falado. A dificuldade na vida de muitas pessoas que, por causa da crise que tem afetado a nossa nação brasileira, e nós estamos vendo isso com os nossos olhos carnais e contemplando essas coisas que estão ocorrendo todos os dias ao nosso redor e derredor. Então nós vemos que mais uma partícula da palavra do Senhor se encontra se cumprindo a cada dia, E nós olhamos a falta do amor, a frieza espiritual, a incerteza da salvação que tem abrangido o coração de muitos cristãos. E isso tem afetado até mesmo a comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. Muitas pessoas têm deixado se levar pelas adversidades e também pelas provações e também pelas tribulações que enfrentamos todos os dias. Verdadeiramente a Bíblia fala que o homem é falho, É o Espírito Santo de Deus que habita em nós, é que vivifica-nos as nossas vidas. E às vezes nós deixamos de nos preocupar um pouco com as coisas espirituais. Passamos para olhar mais para as coisas materiais do que para as coisas espirituais. E isso tem feito com que a nossa vida espiritualmente ela é levada a perder, a enfraquecer, a se abater, a termos enfermidades, a passarmos por doenças devido à falta do Espírito Santo, a falta da fé nos nossos corações. E não nos preocupamos mais com as coisas espirituais. Por que eu vos falo isso? Nós estamos vivendo em tempos em que as pessoas soberbas, as pessoas gananciosas, quanto mais tem, mais quer, e humilham aqueles que não têm nada. Nós estamos vivendo num tempos assim. Então você para analisar que muitas pessoas, pelo devido trabalho secular, ele tem esquecido do seu compromisso com Deus, do seu relacionamento com Deus, com as coisas de Deus, com a casa de Deus, com a obra de Deus. Então o homem tem se preocupado mais com o bem financeiro e material e tem se esquecido das coisas espirituais. Então o tema que eu quero deixar nesta noite para o seu coração fala-nos a respeito do templo. Vamos nos preocupar com o nosso templo. É o tema que eu quero deixar para essa palavra nessa noite. Vamos nos preocupar para o nosso templo, com o nosso templo. Por quê, irmãos? Encontra um relato bíblico nesta noite que eu gostaria de deixar para a meditação de todos, quando o Espírito Santo de Deus desperta o profeta Ageu e ele começa a profetizar. O Espírito Santo de Deus ele se manifesta no profeta Ageu e ele começa a dizer: assim fala o Senhor dos Exércitos, a este povo, assim diz o Senhor, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio por intermédio dele a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso o templo de habitastes em vossa casa, apainelando enquanto está, permanece, enquanto a casa de Deus permanece em ruína?
Então, irmãos, o versículo de número 4, versículo de número 3, versículo de número 4 do texto do primeiro capítulo do livro de Ageu, nós vemos que o Senhor desperta o profeta Ageu para chamar a atenção de Zorobabel e de Josué, para que eles pudessem lembrar-se da casa de Deus que estava em ruína. Qual foi o despertamento de Deus para Ageu, para Josué e para Zorobabel? É porque Deus estava vendo que os homens, Zorobabel, Josué e os demais anciões, eles não estavam preocupados mais com o templo de Salomão que havia sido destruído. Então a casa de Deus havia ficado no esquecimento. As coisas de Deus haviam ficado no esquecimento. E agora Deus ele desperta o profeta Ageu para trazer a conscientização da igreja, do povo de Israel, a respeito do templo que estava em ruína. E o Senhor disse: porventura minha é a prata e meu é o ouro? Não foi assim que diz o Senhor dos Exércitos? Versículo de número 8 do capítulo 2 do livro de Ageu. Então o Espírito Santo, nesta noite, ele me deu esta palavra para transmitir ao seu coração. O que você tem feito para Deus nesses últimos dias? Qual tem sido a sua prioridade? O que você tem dado mais prioridade? As coisas espirituais ou as coisas materiais? O que você tem observado, o que você tem dedicado-se nesses últimos tempos? Quais são as suas prioridades de dedicação? Dentro desse texto nós vemos que não havia nenhuma preocupação tanto da parte do sacerdote, sacerdote Josué, nem da parte do governador que era Zorobabel. Não havia uma preocupação de ambas as partes, de pessoas como autoridade que eram ambos. E aqui nós vemos que Deus desperta o profeta Ageu para despertar Zorobabel e Josué. Então, meus irmãos, quando nós lemos esse texto, eu paro para imaginar como tem sido a nossa vida de compromisso com as coisas de Deus. Temos colocado Deus em primeiro lugar, como a própria palavra nos relata, dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão vos acrescentadas. Será que verdadeiramente a nossa fé nessa acrescentação de Deus está sendo verdadeira? Ou nós estamos deixando de preocuparmos com as coisas espirituais e estamos nos levando mais para as coisas materiais? Nós verdadeiramente estamos vivendo em tempos difíceis. Talvez você pode dizer: pastor, mas o senhor não sabe o que eu tenho passado. Sim, verdadeiramente não. Mas o dono do ouro e da prata é o Senhor dos Exércitos. Ele fala isso no versículo de número 8. Minha é a prata e meu é o ouro. Então ele está dizendo que ele é dono de tudo. Ele é o dono da provisão. Ele é aquele que pode constituir aquilo que, segundo as nossas forças, nós não temos capacidade de ter. Porque ele nos dá saúde, ele nos dá força, ele nos dá capacidade para superar e suportar as coisas do nosso cotidiano. Então é ele que faz tudo por intermédio do seu poder. Então, meus irmãos, nesta noite eu quero te despertar nesta palavra, trazendo o seu coração. Por quê? Porque Deus colocou essa palavra no meu coração para poder transmiti-los a cada um que estão assistindo esse vídeo, que é tempo de nos preocupar com as coisas espirituais, porque a obra do Senhor, ela necessita de trabalhadores. Por isso a Bíblia fala: rogai, pois, então o Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara. Então, que Deus possa despertar o teu coração e que você possa receber esta palavra nesta noite. Esta é a mensagem que eu tenho para te deixar da parte de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, no nome de Jesus.